Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Mais um dia aí de live e hoje a gente vai estar com Luciano Alves. Luciano Alves, que é fundador do Instituto ILA, uma pessoa extremamente experiente, conhece muito e trabalha há muito tempo com constelação, uma pessoa que me inspira bastante. Estou colocando aí, ele já está aí junto com a gente. E daqui a pouquinho a gente vai começar a conversar. Vou chamá-lo agora. Estou até passando alguns aviãozinhos aí para ver o pessoal chegando. Mariana, gratidão pela sua presença. Já estou contactando. Luciano é um grande amigo e é uma pessoa muito qualificada nesse tema. Ele trabalha muitos anos. Ele vai se apresentar. Tudo bem, Lu? Beleza? Hamilton! É aí, cara. Da paz, Grande, irmão. grande baiano. Na área. Que legal que a gente está junto nesse sábado. Estamos Aham, com o pessoal aí entrando. Enquanto estamos entrando, lembrando aí que todo sábado, Luciano, 11 horas, né, um pouquinho antes, eu estou fazendo live, sempre focado no assunto organizacional, no assunto aham. corporativo, que é uma forma que eu encontrei de compartilhar, de contribuir um pouco com todo esse momento, né, que a gente está passando de recriar todas as empresas, né, porque é uma área que precisa se reinventar nesse momento mais que nunca e tão crucial, né, para a gente ter uma economia mais saudável e poder gerar riqueza para as pessoas, porque ainda nesse mundo a gente precisa, né, de gerar toda essa prosperidade, essa abundância para a gente ter uma vida mais confortável e ter a vida que a gente merece. Eu gostaria, já está entrando várias pessoas aí, bacana, muita gente, tanto Teresina, Brasília, São Paulo, tem gente de todo lugar aí já entrando, Lu. É bem legal ver a quantidade de pessoas aí que está nesse interesse, nesse sábado, 11 horas da manhã. Eu queria que você se apresentasse primeiro. Tem algumas pessoas aí que eu já falei pra caramba de você, a Geisa aí. Inclusive, a Geisa hoje está lá liderando a área de marketing da Unimed Teresina, lá no Nordeste. E você, como um bom nordestino também, eu tenho certeza que vai se sentir muito em casa e o tema para ti é fantástico. Vai aí, manda aí, Lu. Se apresenta aí, a gente vai tocando uma bola enquanto o pessoal tá Tá, chegando aí. tá. Primeiramente, gratidão pela sua iniciativa de estar levando para as pessoas profissionais, organizações, essa perspectiva do pensamento sistêmico complexo, que eu encaro como uma ótima ferramenta para os dias atuais, né? Eu acho que eu sinto muito forte esse movimento de que é uma boa possibilidade de compreendermos melhor aquilo que são os nós, né? Aqueles que são os bloqueios, digamos assim, que acontecem naturalmente dentro dos sistemas organizacionais, de uma forma muito mais breve, dinâmica e assertiva, né? Porque a perspectiva sistêmica te traz essa tomada de decisão muito mais rápida do que pelas vias tradicionais. Eu já atuo nessa área já faz, sei lá, 12 anos. Eu me formei em administração de empresas, depois me formei em psicologia, fiz várias formações, pós-graduações, mas foi justamente no campo das constelações, de uma forma geral, que eu me encontrei, né? Que eu pude, de alguma forma, exercitar a escolinha do Harry Potter, né? Ou seja, aquele campo de tantas possibilidades que as constelações trazem para a gente, porque, de fato, o fenômeno que acontece no movimento da percepção de cada um de nós, né? Ele é incrível, porque ele te mostra imagens que você vê, mas não vê, né? Você sente, mas não tem consciência do que você sente. Então, esse é um movimento que eu sou suspeito de falar, eu sou apaixonado por esse trabalho, eu atuo nessa área há mais de 20 anos, na área de desenvolvimento pessoal. Trabalhei em grandes empresas como Unilever, Gessilever, Procter Gamble, Johnson Johnson na área comercial, desde os meus 17 anos de idade, né? Eu estava na faculdade de administração, os caras já pegavam a gente de anzol e já levava como trem ali
para as empresas, e era aquela história daquela época, era muito legal, porque tinha 14º salário, uma série de benefícios que você já ficava... Mas só que chegou um momento que eu comecei a adoecer, né? Porque eu era um número lá dentro, eu era simplesmente mais um número, e aquilo começou a me ir de encontro àquilo que eu tinha como missão e propósito, né? Foi quando eu comecei a estudar outras áreas e comecei a me apaixonar mais ainda por esse movimento. Mas agradeço toda a experiência, porque isso me motivou a trabalhar e levar as constelações para as organizações de uma forma muito efetiva. E essa é uma área que a gente vai abordar hoje totalmente nova dentro do campo das constelações. E eu fico muito feliz de poder estar podendo partilhar um pouco da minha experiência e daquilo que são as possibilidades que a gente encontra dentro desse movimento chamado constelações aplicadas ao marketing, né? E essa é uma área muito criativa, é uma área que tem um princípio de inovação muito grande, e essa é uma ferramenta inovadora, né? Essa é uma ferramenta que possibilita, de forma mais breve, a gente compreender a possibilidade de como eu vou reposicionar minha marca, precificação, se eu quero mudar o layout da minha marca, eu posso conseguir fazer isso de uma forma muito mais breve. Se eu quero estabelecer um processo de mudança na estratégia comercial, enfim, são muitas possibilidades que podem ser aplicadas às constelações organizacionais dentro da área de marketing ou dentro de uma organização como um todo, né? Então, é isso. Eu estou feliz pra caramba. Eu já atuo, há muitos anos já atuo em muitas empresas no Brasil, em Portugal também. Então, a Alemanha, trabalho, quando eu vou para a Alemanha, eu trabalho em 3 organizações lá. Áustria, trabalho em 2 organizações quando eu vou para lá. Então, é todo um campo de movimentos que fazem com que a gente vai ampliando. E é interessante que essa prática, ela surge depois das constelações familiares, né? As constelações organizacionais surgem depois das familiares, e as estruturais surgem depois das organizacionais. Então, eu ia até te perguntar isso, Lu, porque você está trazendo, né? O início desse movimento de constelação veio do familiar, né? E como você atua em todo esse espectro, né, muito amplo, inclusive nos últimos dias você estava trabalhando muito forte, inclusive nos relacionamentos, né? Você fez alguns trabalhos aí bem legal, o Instituto, ILA, enfim. O que me chama a atenção, inclusive, da gente estar junto nesse bate-papo focado no marketing, que eu sei que você já manteve no Brasil, provavelmente ainda mantém, contrato com algumas empresas de publicidade, de marketing, antes das pessoas lançarem produto, eles fazerem essas constelações. Então, a sua experiência também nessa área é muito prática, pragmática, né? Não tem nada de achismo, né? Tem muita ciência por detrás disso e muito experimento. Então, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho, primeiro, assim, bem rapidamente, esse surgimento, um pouco da estrutural também, porque muita gente, a estrutural veio depois, então pouca gente conhece sobre isso, e aí a gente aprofundar nesse campo. Tem muita gente aí entrando e me perguntaram muito antes da live, assim, Ricardo, constelação aplicada ao marketing, eu falei, cara, é uma ferramenta poderosíssima, inclusive na posição que eu assumi um tempo atrás, uns 10, 11 meses numa empresa, a gente utiliza muito essa ferramenta. A gente, inclusive, fez todo um rebranding aqui por conta de consultar todo o movimento sistêmico e tal em torno disso. Então, vamos começar lá do começo. Você colocou ali familiar, organizacional, estrutural. Dá uma passada nisso e aí a gente mergulha para dentro do marketing na organizacional. Vamos lá. Na verdade, a gente perpassa por todas essas possibilidades de aplicação das constelações, né? Eu trabalho de forma muito integrativa, utilizando o coach sistêmico, a PNL de 4ª geração, a hipnose ericksoniana, a neuropsicologia, porque sou neuropsicólogo, né? Então, eu estudo bastante esse aspecto do comportamento e como nós, seres humanos, nos relacionamos entre nós mesmos, com o outro e, consequentemente, com o produto. Com um carro, com um iogurte, com
um achocolatado, não importa com o que. É a forma como esse inconsciente que somos nós estabelece vínculos de escolhas, né? A gente escolhe pessoas, a gente gera um movimento por ressonância, inclusive, por um movimento de força nesse sentido do inconsciente, a gente simplesmente se atrai por algo ou se afasta por algo, né? Por que algumas marcas são líderes nesse mercado? Por que outras marcas não são líderes no mercado, né? Por que as marcas ocupam, por exemplo, um meio termo entre ser líder e aquelas que não têm, elas não têm, por exemplo, um investimento em marketing, são produtos que têm um valor agregado até alto, como commodities, por exemplo, mas são marcas que simplesmente não têm um exponencial no mercado, né? Mas tem um percentual lá de prateleira, digamos assim, de ponto de venda, né? Então, quando eu comecei a despertar para esse campo de movimento, eu comecei a compreender o seguinte: uau, quer dizer que se eu posso olhar para aquilo que é a forma como nós nos relacionamos, por que eu não posso olhar para aquilo que é a forma como eu me relaciono com algo que eu quero comprar, né? E aí, pesquisando na internet, encontrei há uns 8 anos atrás um trabalho de pós-graduação de um italiano, onde ele fez ele é constelador. Eu tenho esse texto, está em inglês, inclusive, eu posso tentar procurar e passo para você depois, para passar para quem você quiser. Onde ele fez o trabalho de conclusão de curso dele, pegando 2 empresas, e essas empresas fizeram o brain market, né? Ou seja, foi fazer uma pesquisa de mercado para um determinado movimento de lançamento de produto. E ele pegou essas 2 empresas e propôs a seguinte condição: olha só, vocês vão fazer pelas vias tradicionais, a pesquisa pelas vias tradicionais, e eu vou fazer essa pesquisa pelas vias das constelações organizacionais. Aí o cara falou: ok, vamos fazer. E nessa história de fazer, 6 meses depois, ele gerou um movimento, assim como eles se encontraram para poder gerar um processo de devolutiva da pesquisa, né? E a margem de erro entre o que ele criou através dos campos das constelações e pela forma efetiva foi de 2%. Então, a margem de erro muito pequena em relação ao princípio das vias tradicionais e das vias pelas vias das constelações, né? Então, todo esse movimento foi muito impactante para mim e, com certeza, para aquela organização, porque hoje a gente está reinventando-se de uma forma geral. Não é tirar emprego, né, das pessoas, mas tipo assim, com 2 pessoas a gente consegue fazer um movimento como esse, de fazer movimentos de percepção para gerar um movimento de... Cara, eu quero me posicionar no mercado. Hoje eu estou dentro de uma classe econômica AB, mas eu estou com um produto agora de segunda linha e quero ceder agora, né? E aí, como é que eu faço para estabelecer um movimento de crescer nessa área? Então, existe toda uma estrutura que você vai gerando como movimento, digamos assim, são recursos, né? Matrizes, e essas matrizes elas vão proporcionando um olhar mais assertivo e rápido. Ou seja, aquilo que a gente faria, vamos supor, um lançamento de um produto em 6 meses, através do campo das constelações, em 45 dias esse produto está pronto. Lindo, maravilhoso, perfeito. Inclusive, né, Luciano, tem um ponto importante. A gente até papeou numa live que a gente fez lá no ILA, né, sobre esse ponto. Eu até, na época, relatei uma experiência que eu tive na aplicação de constelação organizacional para uma empresa que estava na dúvida, né? Ou de investir em mix de produto ou investir em capilaridade. E na constelação deu para investir na capilaridade. E depois eu não tinha essa informação, eles me trouxeram que tinha feito uma pesquisa qualitativa 3 meses antes e que tinha dado o mesmo resultado, né? E é muito interessante porque a constelação, o que você falou, ele traz o que está no campo, traz esse invisível de uma forma clara, de uma forma rápida até, reduzindo muito custo, muito investimento, né? Até a Fernanda Salles, que está aí, ela está criando uma nova marca, chama Lumas.
muito inovador, porque ela está criando ao vivo no Instagram com mais 2 outros empreendedores, e a Fernanda tem uma história muito forte de multinacionais na área de trade marketing e tal. E ela já botou aí no comentário falando assim, eu quero esse artigo aí do Luciano, que ele estudou aí, eu quero ir nessa fonte aí, viu? Então agora você já fica no compromisso aí com alunos.oficial. Vou procurar. Legal, legal. Então, e tem esse aspecto, né, Luciano? Além de abreviar muito tempo o impacto, tem uma economicidade no processo, né? Evitando muito custo, né? De time e investimento, porque você passa a ter de forma muito mais assertiva, digamos assim, um caminho a seguir do que pelas vias tradicionais. Por exemplo, há 8, 9 anos atrás, eu fui convidado pela primeira vez para implementar isso dentro de uma empresa de marketing. Eles tinham uma conta de uma multinacional que comprou uma empresa familiar no Brasil, fizeram a fusão e eles tinham um determinado produto que era líder de mercado, essa holding, e tinha um produto regional muito forte também, né, que competiam com eles. Eles resolveram comprar a empresa para estabelecer o movimento de matar a marca e implementar aquilo que era a intenção de planejamento de negócio deles, né? E foi interessante porque esse amigo meu dessa empresa de marketing aqui de São Paulo me convidou para poder olhar justamente para um produto específico, que era o segundo em venda no Brasil nacional, né? E que eles queriam tirar de linha para ter só esse produto da holding em cena, digamos assim, né? E aí ele propôs a empresa que iria fazer uma maquiagem, digamos assim, nesse produto, né, para poder estabelecer um processo de mostrar para o pessoal e reavaliarem se eles de fato queriam tirar esse produto de linha ou fazer uma repaginação no produto e manter o produto no campo, né, digamos assim. E aí a gente foi construindo, Ricardo, foi muito lindo isso, porque a gente construiu o formato da letra, mudamos a imagem que vinha da mãe entregando para o filho esse produto, né, que é um produto alimentício. Modificamos a gramatura da caixa, o formato da caixa. A gente foi testando formato por formato. Se esse formato for assim, como seria isso para o público? Aí testávamos, né? E por margens de cálculo, a gente ia construindo de forma muito breve. Em 38 dias, finalizamos o produto e apresentamos para o cliente, né? É uma holding mexicana, apresentamos para o cliente, e o cliente, quando olhou para aquilo, eu falei, eu quero isso. Como é que vocês fizeram isso? Né? Eu só quero que mude esse X daqui para uma coisinha de nada. Olha que louco. É como se a gente pudesse, as empresas de marketing pudessem entrar no inconsciente, porque ela faz um levantamento total do inconsciente daquele sistema, né? Onde ela atua, de que forma que ela atua, qual é o consumidor dela, onde elas estão atuando, aonde elas querem chegar. Então, todo esse processo foi muito lindo, porque de lá para cá eu trabalho nessa empresa e algumas outras empresas que me chamam para poder desenvolver marcas, desenvolver produtos, pesquisar aspectos relacionados a posicionamento de mercado, precificação. A gente consegue ter uma noção de precificação a partir do básico, que é o custo do produto, né? A margem que eu quero atingir em determinados produtos e até onde eu posso chegar nessa margem lançando esse produto, né? Então, é muito legal porque isso minimiza tempo, sim, né? Sim, para que as pessoas possam ter um nível maior de... hoje as coisas estão muito velozes, né? Então, a gente precisa também acompanhar esse processo e, através das constelações, é possível fazer todo esse movimento. Luciano, o pessoal, a grande maioria, conhece bastante constelação familiar, né? Se popularizou demais no Brasil e as pessoas têm uma noção, né? Que vai para o campo sistêmico com alguma questão, né? Essa questão coloca lá representantes, ou podem se constelar com objetos, com bonecos, enfim, mas o método de constelações, principalmente para a grande maioria que entrou aí, até teve uma empresária aí de Teresina, do Clube da Longevidade, que ela falou, eu quero material.
Eles, inclusive, fizeram recentemente, uns anos atrás, uma repaginação geral lá também nessa empresa. Fica, muitas vezes, e foram várias pessoas me perguntando o como, né? Como é que é esse processo, Ricardo? Tem representante também, não tem? Você comentou agora há pouco, né? Da questão de embalagem, de marca, de uma série de coisas. Explica um pouco para o pessoal que está nos assistindo, e estamos com várias pessoas aí do meio corporativo nos acompanhando, como é que é essa dinâmica, esse teste no campo sistêmico, né? Porque muitas vezes a parte do marketing, né, faz o teste no mercado, né? Faz algumas caixas, algumas embalagens, leva para as prateleiras, vê. Como é que é feito isso no campo sistêmico para clarear um pouco e dar uma visão mais concreta do que é todo esse trabalho de pesquisa que a gente pode fazer até antes de ir para a parte concreta, fazer na parte sistêmica, né? É interessante porque, como eu te falei, as constelações familiares hoje no Brasil tá um boom, né? Virou banana na feira. E as constelações organizacionais, ela ainda tem uma certa restrição de líderes, gestores, em detrimento de achar que isso é uma ferramenta de autodesenvolvimento pessoal, ok? Vamos falar dessa forma. Ou um blá, blá, blá. Só que hoje essa técnica, ela tem sendo aplicada, está sendo aplicada na Europa, por exemplo, na Volkswagen, na Pfizer, empresas de laboratório, empresas de serviço de uma forma geral. Então, está um boom crescendo na Europa, né? Além de constelações organizacionais. E nos Estados Unidos também crescendo as constelações organizacionais. E no Brasil ainda é algo novo, algo que está se estabelecendo como novo, né? As constelações, de uma forma geral, ela olha para aquilo que é essencial. Ou seja, quando você vai criar uma marca, às vezes, e vou lançar essa marca, você às vezes gera excesso ou escassez no processo de lançar a marca. E as constelações te mostram o que é essencial, né? Te mostra aquele ponto específico. E de que forma que a gente faz isso, né? A gente tem uma demanda, essa demanda, vamos supor, é o lançamento de um produto, e eu preciso saber de que forma que esse produto vai ficar posicionado no mercado, né? E aí, a partir desses levantamentos, por exemplo, eu vou testar isso dentro do campo, que a gente chama de campo de experiência, né? E esse campo de experiência, ele pode ser feito com bonecos, por exemplo, mas ele fica muito mais rico, né? E muito mais rápido com pessoas que não tenham nenhum tipo de envolvimento com a empresa, que não saibam nem o que é que estão testando lá, né? Então, esse movimento desse grupo vai para a empresa ou vir aqui para o Instituto, e a gente faz um movimento de testagem, né? E a gente coloca isso em gráficos para que você possa ter um nível de tomada de decisão muito mais rápida do que pelas vias tradicionais, né? Então, são pessoas que vão representar lá o consumidor classe A, pessoas que vão representar o meu concorrente, pessoas que vão representar a cidade onde eu quero começar a investir, lançar o meu produto, né? Pessoas que vão representar o primeiro cliente que eu vou estabelecer o movimento. Vou pegar uma rede de mercado dessas e vou lançar o meu produto através. Então, como seria essa negociação, né? De que forma, inclusive até isso é legal, porque eu posso gerar um movimento de testar, Ricardo. Se eu vou negociar com uma rede de mercados, por exemplo, até onde eu posso chegar, né? E até onde eu posso crescer no meu processo de precificação, né? Porque aí o comercial já vai com o pano na manga, sabendo que dentro do inconsciente daquele sistema, outro que é meu cliente, eu posso negociar de uma forma mais efetiva e saudável para a empresa. Então, você tem uma série de recursos que você pode aplicar e fazer com que esse movimento seja mais orgânico, mais fluido, com mais lucratividade, inclusive, né? E de forma leve. Bem interessante quando você traz esse ponto. Eu me recordo naquele nosso papo, né? Porque o Luciano, pessoal, ele fez aí 50 lives com um monte de temas, tá lá no YouTube, lá
do Instituto Luciano Alves, vários temas, não só organizacionais, pessoais, relacionamento, foi muito rico. E nós fizemos uma live lá e naquela ocasião eu estava te comentando que uma das coisas que me impressionou muito é que essa empresa que eu tive essa oportunidade de fazer essa constelação do plano de marketing deles, uma das perguntas que a gente levou para o campo era a abertura de uma ação num outro estado. E foi muito interessante quando a gente colocou no campo, e isso eu me lembro até hoje, é fantástico o campo sistêmico. Quando a gente colocou esse representante desse novo estado, o estado onde essa empresa se achava consolidado, o representante, uma pessoa, foi ao chão. Uhum. E isso fica muito nítido, fica muito claro que quando entra aquele novo participante ali representando um novo estado, o estado anterior enfraqueceu, né? E foi ao chão. E aí fica muito claro no campo sistêmico isso. E é interessante observar, né, que o campo sistêmico ele vem agregar informações que tanto o Luciano, na trajetória dele, como pessoas que utilizam essa metodologia, vem como uma informação adicional e a gente muitas vezes valida com outras informações. E nesse caso específico, conversando com esses empresários, Luciano, eles comentaram o seguinte, olha, a gente tinha muita dúvida de realmente colocar recursos nesse novo estado, porque a gente sentia que nosso fluxo de caixa estava muito apertado e que poderia faltar recurso nos estados que a gente já tinha presença. E quando isso aconteceu, para eles foram surpresa, como você falou, né? Muitos gestores hoje no Brasil ainda não conhecem o poder dessa ferramenta, né? E muitas vezes não validam isso. Né? E quando eles viram acontecer isso no campo, de pessoas que nem conheciam a empresa, não conheciam nada, e viu aquele movimento espontâneo, eles ficaram muito impressionados, porque eram dúvidas que eles tinham e que no campo sistêmico respondeu de forma muito rápida. É interessante porque hoje a gente percebe uma crise na qualidade da mentoria, do coach, né? Business coach, da consultoria. A gente tem uma crise nessa área, porque hoje muita gente se tornou tudo isso, né? E isso estabelece um processo, muitas vezes, de... eu já entrei em empresas, por exemplo, assim, aí o dono da empresa me contrata e a gestora de RH fala mais um, né? Mais um. Porque, assim, pelas vias tradicionais, a gente tem um tempo, digamos assim, a construir para chegar em um determinado movimento, né? Pela consultoria tradicional, mentoria tradicional. Sim, sim. Você tem um tempo para chegar a um movimento. Ok, faz parte. Isso, para mim, se torna eficiente depois que você passa pelo processo de constelação, porque aí você vai desenvolver capacidades, ou seja, com pessoas ou com áreas específicas para que você possa, a partir daquilo que foi compreendido dentro da percepção de uma imagem, né, trazida mediante uma dinâmica específica de uma empresa, isso gera um campo de experiência onde você vai ter mais clareza e força para treinar pessoas, né? Perfeito. E outra coisa, sinceramente, eu não pego mais equipe de vendas para motivar, eu não pego a base da pirâmide. Ou vamos trabalhar o topo da pirâmide e estabelecer um movimento de compreender quais são as dinâmicas específicas geradoras de dinâmicas, né, embaixo do sistema, do meio para baixo, ou não faz sentido para mim investir meu tempo e você Perfeito. seu tempo, sua energia e seu dinheiro para poder você entender que algo que na realidade não está funcionando aqui embaixo tem muito a ver com aquilo que é uma dinâmica sua como gestor, como fundador, como proprietário de uma organização. Eu queria até te fazer uma pergunta sobre isso, Luciano, porque teve duas situações que, para mim, marcaram muito. Uhum. Uma situação que, depois de uma constelação, numa sexta-feira, numa segunda-feira,
os empresários me chamaram e falaram assim, Ricardo, se não fosse para a gente tomar decisões em cima do que foi visto, não precisava ter feito. Isso me assustou muito, porque foi uma mudança radical. E outra situação, onde os empresários viram o que aconteceu no campo, e quando eu saí desse trabalho, na reunião seguinte, a pessoa que estava comigo lá, até você conhece o Henrique Santana, a gente estava trabalhando juntos, o Henrique chegou no final do trabalho da constelação e falou assim, Ricardo, eu tenho certeza que acabamos de não fechar o segundo passo. Por quê? Porque eles viram coisas que eles não queriam ver. Porque o comentário do empresário naquele momento, ele falou só para a gente assim, semana que vem a gente vai ter uma reunião para a gente procurar entender muito bem o que se passou aqui, mas tem coisas aí que surgiram que são coisas que não sei como aconteceu, como surgiu, mas a gente está deixando isso já há algum tempo dessa forma. Né? Ele quis falar assim, cara, não sei o que aconteceu, mas vocês mostraram coisas que eu não quero ver. E nesse ponto, o Henrique, na época, falou assim, Ricardo, acabamos de não fechar o segundo passo. E aí eu queria te escutar na sua experiência, né? Porque são duas realidades muito diferentes, né? Uma pessoa que está ali aberta, e nesse primeiro caso, para mim foi surpreendente, porque era uma mudança radical, e as pessoas falaram assim, cara, se não fosse para a gente fazer, não precisava ter feito a constelação. Agora que eu tenho a informação, eu tenho que agir. Né? Senão eu vou estar sendo omisso. E o outro, mesmo tendo a informação, ele preferiu assim, cara, e a gente não fechou o segundo passo. É real que um ano depois, eles ligaram para a gente agradecendo, que muita coisa que aconteceu no campo, e eu queria que você até comentasse isso. Porque quando acontece no campo, isso fica reverberando. E um ano depois, o que a gente tinha sugerido a eles, como uma conclusão daquela constelação, terminou acontecendo. Era uma coisa que eles até recusaram num primeiro momento, não fecharam o segundo passo, mas terminou acontecendo. Então, gostaria de ver contigo como é que é, na sua experiência, você tem uma experiência enorme nisso, principalmente esse pessoal no topo da pirâmide, que é o pessoal assim, que passa a ter informação e tem a decisão na mão. Como é que foi sua experiência nesse sentido? Assim, quando a gente olha para uma pirâmide, a gente vai estabelecer uma conexão inicialmente com a história da empresa, né? E a história é muito importante para a gente compreender o que é que está acontecendo hoje com a empresa. As empresas, de uma forma geral, no Brasil, elas estão passando por uma série de movimentos de transformação. Ou estão sendo vendidas, ou estão passando por fusões, ou estão falindo, ou estão pegando a gestão da empresa, está entregando para um conselho administrativo. Elas estão passando por muitas mudanças, né? E quase 90% das empresas no Brasil hoje, elas são empresas familiares, ou seja, ela tem uma cultura familiar. E essa cultura familiar, muitas vezes, ela é também vivida dentro da organização através dos gestores, sucessores dessas organizações, né? E, de uma forma geral, é impressionante, nós somos seres humanos e vamos simplesmente, quando a gente detecta no campo uma dinâmica que vem do topo da pirâmide, a pessoa simplesmente vai dizer assim para você, não, a responsabilidade não é minha. Ele tinha essa função de fazer o que tinha que fazer, ou ele fez errado, que eu disse para ele que ele tinha que fazer da forma certa, e isso não aconteceu, não é minha responsabilidade. Então, tudo tem um tempo para estabelecer um movimento de tomada de consciência, né? Porque até o processo da comunicação dentro de uma organização, às vezes ela é truncada, ela é falha, né? É como se fosse um telefone sem fio, de cima para baixo, até chegar embaixo, o cara está fazendo tudo errado. Por quê? Porque é uma questão de comunicação, né? Então, por exemplo, uma empresa do Espírito Santo, ela tinha investido uma grana altíssima em maquinário para fazer, e trabalhava especificamente com móveis pré-moldados sob encomenda, né? E o filho, o sucessor,
cheio de ideias, cheio de movimentos interessantes. Se vão fazer isso, vão fazer aquilo. Eu conheci ele no workshop e ele me convidou para poder dar uma passeada na fábrica, né? Tá, eu fui conhecer o sistema, que eu sempre vou conhecer, estabelecer um processo de conversar um pouco com gestores, conhecer um pouco o interno da organização para poder sentir, né? Porque assim, quando alguém chega e diz assim, a minha empresa está passando por isso, isso, isso e isso, às vezes não é a realidade, é a realidade daquela pessoa, tá? E os fatos vão mostrar outras possibilidades. Deixa eu só pegar meu carregador aqui rapidinho, Ricardo. Peraí. Tá bom, vai lá, vai lá. Pessoal, estamos conversando aí de constelações organizacionais aplicadas nessa área de marketing. O Luciano tem compartilhado essa experiência dele, que é uma experiência de muitos anos, inclusive de trabalhos com empresas de publicidade e marketing que montam toda a estratégia e antes de colocar a estratégia em ação, eles buscam no campo sistêmico respostas àquelas hipóteses, aquelas possibilidades que elas traçaram diante aí do programa, do planejamento, da consultoria que eles implementaram naquele momento. Então, é uma experiência rica, porque a gente percebe, e na live que eu tinha feito com o Luciano no Instituto ILA, eu comentei muito isso, sobre abreviação de recursos, de investimento, de prazo, e rapidamente a gente, no campo sistêmico, começa a ver informações e testar essas possibilidades que muitas vezes a consultoria traz como uma boa prática, uma recomendação. E no campo sistêmico a gente valida isso. E junto com outras informações complementares, isso normalmente a margem de erro é muito pequena. Normalmente tudo o que acontece no campo sistêmico é ratificado por outras ferramentas mais comuns de mercado, que as pessoas, muitas vezes, esses gestores validam até mais. Só que eles têm percebido, e na Europa, o Luciano, pela experiência, inclusive, que ele tem grande, muitos trabalhos na Europa, ele tem percebido que hoje as pessoas estão sendo mais rápidas, pragmáticas, até porque o mercado, né, o mercado, ele exige isso. Principalmente nesse momento agora que o mundo passa, que a gente nunca teve um momento como esse agora. Então, é tudo novo, né? Então, muitas vezes, a gente não tem um tempo de se reposicionar também em meses. A gente, muitas vezes, tem que se reposicionar em semanas. Quantos negócios hoje, né? Que, por exemplo, na área de educação, né? As pessoas falavam assim, não, mas não, esse negócio de educação à distância, quantas escolas, em questões de semanas, começaram a se recriar e começaram a atuar no mundo digital com uma força muito grande, né? E começam a ter atratividade dos próprios alunos. Eu vou até te comentar um negócio nesse ponto, Luciano, porque eu já vi que você já se organizou aí na energia que já ia cair. E, inclusive, eu não estou nem sabendo. O pessoal me fala quando chegar perto aí de meio-dia, porque nem de relógio hoje eu vi, olha só. Eu estou tão em casa com o Luciano. Sabe uma coisa, Luciano, que uma pessoa me comentou que eu fiquei muito impressionado. O filho dela estuda numa das escolas mais tradicionais desse país no 2º grau. É uma escola que sempre está no topo do ranking como as melhores escolas do país. E esse rapaz, ele se esforçava pra caramba para manter, né, com a média alta, porque a linha de corte é muito agressiva dessa escola. Foi para o tal do home office, né, no caso da escola dentro do... Obrigado, pessoal, informando aí, são 11h38, a gente tem aí mais uns 15 minutos. Quando ele começou com a aula em casa, Luciano, por incrível que pareça, um garoto que tinha dificuldade de manter a média ali em 7, cara, começou a ter a média 9. Por quê? E eu fiquei pensando sobre isso. Será que a questão estava no rapaz? Ou estava no estímulo
daquela atividade presencial que muitas vezes está fazendo por décadas a mesma coisa. Né? Porque em casa, essa pessoa estava me comentando que em casa ele era estimulado a experimentar, fazer experiências em torno daquele conteúdo, daquela matéria, mandar fotos, apresentar, fazer um... Então, esses pontos, essas questões, dentro de uma constelação, e nesse momento de pandemia, mais do que nunca, é uma ferramenta rápida, poderosa, imediata, para fazer esses vários testes. Aí eu gostaria de te passar a bola de novo para você dar mais um overview sobre esse aspecto, principalmente dessa pirâmide, né, que começa pela constelação a ter consciência de várias coisas e o que ela começa a fazer em torno disso. Então, deixa eu só finalizar aquele caso. Então, na hora de apresentar a proposta para o pai ainda desse cara ainda era um senhor que fazia contas no papel. Ele fazia tudo no papel. O filho, não, vamos implementar tecnologia, vamos fazer... E ele estava passando por um campo de sucessão, né? E você há de concordar que um homem que viveu a vida inteira, que deu a vida inteira para a sua empresa, e vem um filho para dizer para ele, dentro do processo da hierarquia, isso gera um movimento de conflito muito grande, porque Perfeito. são dois opostos falando de um mesmo interesse, digamos assim, né? Isso gerava sempre conflito, bloqueio, conflito. E aí, o filho chegou assim, pai, eu preciso que você passe 3 meses fora de férias e deixe comigo para resolver. E aí o senhor achou que foi eu que disse para o filho que era para ele fazer isso, né? E ele falou, ele olhou para mim e falou assim, o senhor pegue as suas coisas e saia da minha sala agora, por favor. Assim mesmo. Eu peguei, me despedi, agradeci a paz que tinha me levado lá, fui embora e falei, meu pai, é assim mesmo, eu preciso mudar meu pai, blá, 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 blá. Resumindo, uns 4 meses depois, eu recebo uma ligação desse senhor e ele ainda achava que eu que tinha dito que era para ele passar 3 meses de férias. Né? Ele falou assim, olha, o senhor vai ter os seus 3 meses de férias. Ele ainda achava que foi eu que disse, né? E aí, quando a gente chegou lá, a gente compreendeu que o conflito que existia entre o filho, que era o sucessor dele, e o apego que ele tinha à empresa, né, com todo o processo de inovação, fazia com que ele tinha uma limitação mesmo. Ele não tinha mais forças para estabelecer o movimento, e o novo tinha. Mas o novo, entre o novo e o velho, o antigo, na realidade, isso precisa haver um respeito da história, precisa haver um princípio de respeito para que haja um movimento de sucesso numa organização familiar, por exemplo, né? E aí eles começaram, além de fazer móveis pré-moldados, porque eles tinham um maquinário muito bom e estava inoperante, digamos assim, começaram a produzir móveis em escalas e vender esses móveis e conseguiu, em 6 meses, superar o processo de sair da crise que estavam e começaram a estabelecer um posicionamento no mercado muito bom. E outro campo das constelações foi muito interessante, em Portugal, uma empresa muito grande na área de alimentos, biscoito lá, que eu trabalho, inclusive, online com eles. Esse senhor me conheceu no workshop que eu fiz lá e perguntou, isso pode ser feito na empresa também? Eu falei, pode sim. Né? E eu fui lá conhecer, blá, 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 blá. Aí montamos uma equipe, fomos trabalhar especificamente lá. E ele me dizia, no processo de entrevista, ele me falava assim, cara, eu estou sem forças, eu não consigo ter tesão mais para estar aqui dentro, eu preciso compreender isso, eu faço muito esforço para pouco resultado na minha vida pessoal, eu estou mergulhado aqui dentro da empresa, e eu não sei o que fazer, eu não estou conseguindo crescer, a empresa está indo para o buraco, está morrendo, essas foram as palavras dele, né? Quando a gente foi para o primeiro movimento, especificamente, Ricardo, foi muito interessante porque o pai dele morreu de uma parada cardíaca numa reunião dentro da empresa. Olha que louco, né? E aí eu pedi para ele olhar para a empresa como representante e falar assim, você matou o meu pai. Você matou o meu pai. Como eu vou dar a minha vida por você? Caramba, esse cara foi pro chão, chorou feito criança. E olhou para mim e falou assim, cara, agora eu compreendo o que estava me levando e levando a empresa para a morte. Perfeito. São pequenos movimentos. Eu queria até... sabe?
Eu queria até comentar isso, Luciano, porque tem algumas pessoas que não têm essa familiaridade aí, que está nos assistindo. Quando o Luciano comenta isso, ele está fazendo uma frase sistêmica. Essa frase, pessoal, é uma frase de cura, porque dentro de qualquer processo terapêutico, precisa vir à tona, precisa vir à luz para que você perceba, enxerga, tenha consciência, e essa consciência organiza o sistema. Então, isso é importante, essa percepção de todos nesse ponto. Inclusive, Luciano, o Gilberto Lima, nosso amigo aí, presidente do Iluminante, uma pessoa que está sempre lá em Portugal também, lançou lá o livro dele em Portugal, ele fez um comentário aí relevante, que é assim, muitas vezes essas técnicas são banalizadas, porque várias vezes são tocadas por profissionais que não têm o domínio. Porque tem situações, pessoal, numa constelação, como essa que o Luciano citou, que pega numa gênesis muito antiga e numa dor muito profunda. E que fica no campo sistêmico. Vida e morte. E aí, muitas vezes, o constelador que tem a visão puramente organizacional, muitas vezes não chega a atingir esse ponto, que é um ponto que antecede até a questão da organização. É uma coisa mais visceral, é uma coisa de vida e morte. Né? Legal, fechando parênteses aqui, Lu, vamos lá. Então, esse tema de educação sistêmica, que a gente chama também de pedagogia sistêmica, que é também uma área que eu atuo como mentoria sistêmica, é uma área muito que demanda também muito trabalho. Pessoal, acho que o Luciano deu uma travadinha, mas voltou. Tá. Então, esse movimento foi interessante porque tem um movimento histórico, né? Essa questão de ensino aqui no Brasil é histórico. A gente tem uma tendência muito grande de culpabilizar a escola em detrimento de os pais tomarem a responsabilidade diante daquilo que é o processo de ensino, de aprendizagem. Isso remete ao movimento daquilo que tem algo errado, digamos assim, na forma como é montado a grade, digamos assim, dos cursos de uma forma geral aqui no Brasil. Mas é algo que está aos poucos mudando quando você tem pessoas que pensam sistemicamente, ou seja, pais, professores, escolas que têm um nível de estrutura mais sistêmica, né? E que compreende que é uma corresponsabilidade geral de todos e que possivelmente esse garoto ele está, de alguma forma, fora do lugar. Né? E a gente, quando está fora do lugar, a gente perde força. A gente perde foco, a gente perde atenção, a gente perde produtividade, a gente perde empenho em materializar processos na vida. Tem muita gente que eu conheço, Ricardo, que sabe aonde quer chegar, tem, inclusive, as ferramentas necessárias para onde quer chegar, mas não tem forças para chegar. E a maioria nem sabe o que quer. Ele quer algo, mas não sabe o que quer. E os modelos de coaching, por exemplo, tradicionais, eles vão gerar ferramentas, recursos e processos, ok? Você passa até, às vezes, uma semana, uau, consegui! Daqui a pouco tem uma reincidiva e vai estabelecer um movimento de voltar a um padrão comportamental anterior ou maquiar, colocar uma roupa nova no mesmo comportamento. Perfeito. Então, se você integra o pensamento sistêmico do campo das constelações organizacionais, voltado para a profissão, para a organização de uma forma geral, para o marketing, o que é que você faz? Você compreende o que aquele inconsciente manifesta de dinâmica, bloqueio, processos, né? E aí sim se torna efetivo o desenvolvimento do processo de um trabalho de coaching. Perfeito. Né? Perfeito. Seja lá o que for. Antecede, porque também é uma ordem de ver. Tem pessoas, claro, que passam por processo de coaching e crescem, ok. Mas, na minha experiência, de cada 10, 2 conseguem fazer isso. 8 não conseguem. Então, perfeito. Na metodologia, tem algo que precisa ser revisto. Eu queria até colocar um ponto. A gente já está indo para o final, Lu, senão a gente vai... o Instagram, ele pega e fecha. Eu até gostaria... A gente emenda a live.
É mesmo, cara? Você tá com essa disposição? Você sabe que tá com você, para mim, é uma honra, né? Então, para mim, Me dá tá like, valendo. cara. Deixa eu te falar até. Finaliza essa e salva no GBT Pronto, e entra novamente. pronto. Deixa eu te falar um ponto sobre isso aí. Aí, o pessoal tá falando, continua, vamos lá e tal. Um ponto que você trouxe aí que eu acho bem relevante é que eu faço sempre a comparação, né? Que não adianta você turbinar um carro, botar o melhor equipamento, a melhor injeção eletrônica, seja lá o que for, se você não tiver o combustível. E quando você traz esse ponto, né, a constelação, como ela trabalha na essência, ela traz essa força, ela traz esse combustível. Então não adianta, pessoal, fazer muitas vezes, ter muita ferramenta no cinto de utilidades, não adianta se você não tem a força para poder levar adiante. Então, muitas pessoas buscam o conhecimento em torno de ferramentas, de coach e tal, tudo certo. Mas se você tiver a força para aplicar. Se você não tiver a força para aplicar, não adianta. E essa força na constelação, isso a gente vê muito na organizacional também. Não estou falando só na questão da pessoa. Às vezes a empresa tem uma estratégia fantástica, só que ela está sem força. E por que, que ela está sem força? Eu vou até dividir com vocês uma experiência que eu tive numa empresa. Ela estava sem força porque existia um conflito entre os sócios. Tá certo? E esse conflito entre os sócios nunca estava querendo ser visto. E quando foi feita uma constelação, e obrigatoriamente com a presença deles, e eles começaram a identificar ali as pessoas representando a vida real como é, sem conhecê-los, isso que é o mais fantástico. As pessoas não sabiam o que está acontecendo dentro da empresa. Porque normalmente na empresa, as pessoas ficam com muita coisa oculta. E uma das leis sistêmicas é assim: tudo que você exclui, tudo que você não quer ver, ganha força. E Torna-se aí na igual. constelação, veio, Luciano, e quando veio, os sócios um olhava para o outro num sentimento de tristeza, de perceber que a força da empresa ela estava super enfraquecida, fragilizada por causa daquele conflito. Quando você falou isso, me lembrou muito dessa constelação, me lembrou dessa relação entre o combustível e o carro. Por melhor que seja, esse combustível, se ele não suprir essa potência, o carro vai engasgando, mas não vai dar o desempenho dele. Essa empresa de marketing que eu trabalho aqui em São Paulo, ela se tornou uma das 5 maiores empresas de marketing aqui de São Paulo em 3 anos. Por quê? Porque o cara fez uma formação de constelação, depois fez formação de constelação organizacional, depois formação de constelação estrutural. Ele não aplica isso, né? Ele me contrata para poder... Mas a cultura da empresa mudou. Ele começou a compreender a empresa dentro de uma perspectiva que não era ele apenas o centro das atenções, mas que existia em torno dele uma equipe de seres humanos e que seres humanos precisam estar nos seus respectivos lugares para que se tornem essencialmente eficientes daquilo que ele se propõe a fazer dentro de uma organização. Eu sempre falo assim, organizações sistêmicas, organizações de sucesso, organizações sistêmicas, profissionais, colaboradores felizes. Então, esse é um movimento muito interessante, porque o insucesso de um lançamento de produto, porque você observa o seguinte, tem empresas multinacionais, empresas de atuação nacional, que elas investem uma grana alta na área de marketing, né? De uma forma geral, de A a Z dentro do marketing, né? Então, esse movimento é interessante, Ricardo, porque ela simplesmente cria uma puta de uma estrutura, uma puta de uma campanha de marketing, mas quando você vai para o ponto de venda, muitas vezes, o produto está mal posicionado, a equipe que está na ponta, ela está mal treinada, né? E aí ele vai dizer como não tive sucesso diante de todo o investimento e maravilhosa essa campanha, porque é um conjunto de especificidades, né? de aspectos que não estão alinhados, digamos assim, de cima para baixo.
Então, a gente Perfeito. acaba gerando um movimento, muitas vezes, de culpabilizar a empresa de marketing, de culpabilizar a agência que contratou os promotores, de culpabilizar o cliente porque não cumpriu com... Sabe? São vários. E esses pequenos movimentos são sangrias, ou seja, vão tirando a energia da empresa, né? Porque ela vai fazer retrabalho, e muitas vezes retrabalho com novo investimento, né? Então, as constelações, ela traz essa consciência para que você possa olhar para esses aspectos que são sangrias dentro do sistema dela e poder mudar esse mindset, mudar esse comportamento, ressignificar a experiência do processo daquilo que fez com que aquele lançamento de produto ou posicionamento, seja lá o que for, não teve sucesso da forma como foi planejado, né? Então, é todo um contexto de informações que podem ser inseridas a partir do pensamento sistêmico complexo, e é onde você vai tomar, de fato, consciência. A melhor coisa do mundo é você contratar alguém para a sua empresa passando pelo princípio do pensamento sistêmico das constelações organizacionais. É impressionante. Nem sempre aquele que você acha que é o bambambam do processo vai ser o melhor para a organização. Às vezes, um cara que tem um currículo menor, né, ele vai ser muito mais eficiente. Por quê? Porque ele vai ter menos dinâmicas pessoais dentro da organização. Porque quando você contrata alguém geralmente para substituir inconscientemente algo que você não dá conta de fazer na sua própria vida e dentro da própria empresa. Esse é o princípio da constelação. Então, quando você escolhe um profissional a partir dessa técnica também, você gera um movimento de escolher aquele que é mais essencial. Por quê? Porque as constelações, elas olham para o que é essencial, mais nada. Olha que interessante você traz, Luciano, e eu vou te confessar que eu nunca usei constelação para seleção de pessoal. Nunca usei. E é óbvio, né? A gente conhece e a gente não usa às vezes, né? É realmente fantástico. Tem uma colocação aqui que eu achei, poxa, super interessante, Ricardo, Luciano. O tempo vai acabar. Anota essa pergunta e a gente entra novamente na live, tá? Então tá bom. Eu vou anotar essa pergunta. Né? Então pronto. Pessoal, a gente vai retomar com uma nova live. Eu queria deixar aqui registrado que todas essas lives ficam aí gravadas no YouTube. Eu passo para o YouTube. Quero registrar também que no Instituto Luciano Alves, ele fez recentemente mais de 50 lives. Tem muito material. Quem quer se informar sobre esse trabalho, que é um trabalho muito poderoso, dos vários temas. O Luciano abrange vários. A gente está focado aqui em organizações, porque eu tradicionalmente tenho feito lives em torno desse tema, tá certo? Mas a gente vai abrir daqui a pouco a nova live para a gente prosseguir, finalizar todo esse conteúdo, e a gente vai falar aí na próxima live, abrindo essa próxima live, essa pergunta. Que o Gilberto até que traz, Luciano. Anota as perguntas. Pronto, tá anotado. A gente vai para lá. Eu já estou percebendo aqui que já deu um sinal que a gente vai continuar na próxima. Gratidão, tamo junto daqui a pouco aí. Um abração. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá, retomando constelações organizacionais aplicadas ao marketing. A gente está com esse assunto bem amplo, iniciando a parte 2, na disponibilidade aí do Luciano, e eu fico bem feliz com isso, né, porque eu sei que a agenda do Luciano é muito intensa, inclusive nos últimos 2 dias ele teve vários trabalhos de imersão com grupos que ele tem feito de forma online, né, e isso tem sido muito rico. Um outro ponto também, retomando, que essas lives têm ficado gravado no perfil aí do YouTube, e o Luciano Alves, no Instituto Luciano Alves, ele tem várias lives lá gravadas que ele fez recentemente, inclusive uma live que eu fiz com ele sobre o tema constelações organizacionais, se não me falha a memória, foi a 16ª que ele fez. Vocês podem olhar e é muito rico, né? Esse material realmente está com muita qualidade, ele
ele teve conversando com ele pessoas de grande conteúdo e grande referência no país nesse tema. Vou ver aqui, chamando o Luciano Alves, vamos ver aqui, eu acho que ele já está entrando, só chamando. E aí, pessoal, quem interessou, gostou do tema, procura chamar as pessoas, mandar aviãozinho, ou agora, ou em algum momento das lives gravadas, porque realmente a nossa disposição é levar essa informação para que as pessoas possam ter uma vida com maior qualidade, né? Não precisa sofrer tanto, né? A gente tem muitas ferramentas disponíveis, são muitas as ferramentas disponíveis. É importante os aprendizados, mas é importante a gente não repetir, né? E tem muita coisa disponível. Luciano, estamos junto aí de volta. Vamos que vamos. Legal. Poxa, primeiro te agradecer a sua disponibilidade. Estou falando para o pessoal que você veio de uma maratona de 2 dias intensos de trabalho e eu fico admirado dessa sua energia, a energia baiana, né? Deve ser o acarajé, só pode ser o acarajé. Cara, não fala de acarajé não, que eu tô com morrendo de saudade de comer acarajé. Quando eu estou nesse movimento desse tema, desses temas diversos, para mim o tempo passa, eu fico, você sabe que eu falo pra caramba, assim, tem muita história para contar, né? Muita experiência para partilhar, então isso é muito, eu me sinto muito honrado e feliz de poder trocar essas experiências e aprender também, né? Você é um cara porque você foi o primeiro que me levou para Brasília, você sabe, você através da Claudine e o Henrique foram pessoas que me levaram para Brasília, né? E hoje Brasília, em relação a mim e eu e a Brasília, é por um movimento inicial de vocês. Então eu tenho total gratidão mesmo, assim, pô. A gente já passou muitas experiências juntos em Brasília, né? Muitas experiências. Muitas. E não só em Brasília. Deixa eu confessar um negócio, porque eu estou me sentindo muito em casa, então vou confessar. Eu tenho algumas pessoas de muita referência para mim, que fizeram parte da minha jornada, do meu caminho, de todo o aprendizado que eu tenho. E uma das pessoas é o Luciano Alves, inclusive eu sou muito grato pelas nossas partilhas, pelas nossas trocas, né? Inclusive em 2017, quando eu lancei meu livro, o Luciano Alves estava naquele momento em São Paulo e fez questão de estar lá presente. Isso eu guardo com muita força essa nossa amizade, né? E teve um momento, uns anos atrás, e o Luciano me conhece, a maioria das pessoas que estão aí que me conhecem sabe disso. Eu sou muito curioso, né? Eu quero entender as coisas, né? E eu estudo desde sempre, né? Eu estudo por conta dessa curiosidade. E eu lembro que um dia eu ligo pro Luciano e falo para ele assim: Luciano, eu tô com uma dúvida aqui, cara, que eu acho que você pode ter essa resposta, entendeu? Ele falou: cara, tá aí, Ricardo, você sempre futricando as coisas, qual que é a sua questão agora? Aí eu falei: Luciano, Freud disse que o homem é fruto do meio. Bert Helling, da constelação, não sei se você lembra disso, Luciano. Bert Helling, da constelação, fala que a gente tem uma herança sistêmica, né? Que a gente repete muitas coisas, às vezes até sem saber, de ancestralidades que a gente nem conheceu. Luciano, isso é uma sinuca de bico. Quem está certo? Bert Helling ou Freud? Pessoal, o Luciano deu uma gargalhada naquele momento. Falou assim: Ricardo, só você para me fazer essa pergunta. Mas eu tenho essa resposta. Porque eu já pensei sobre isso. E aí é a grande diferença do que o Gilberto trouxe lá atrás, né? O preparo do profissional que está preparado não para fazer o que é o óbvio, o que é o cotidiano, mas para fazer o imprevisível. Imagina uma pergunta dessa, pessoal. Não é muito simples. Porque eu coloquei 2 pessoas de referência, né? Pessoas de muita consistência.
E o Luciano me deu, naquele momento, uma resposta que me abriu um horizonte muito forte. E ele sabendo que eu sou da área de tecnologia... Você lembra dessa sua resposta, Luciano? Então, eu vou te dar essa cola que você me passou. O Luciano falou assim, sabendo que eu sou da área de tecnologia, ele falou assim, Ricardo, vou te falar uma coisa. Os dois estão certos. Por quê? Nós nascemos, e aí o Luciano, porque muitas vezes para a gente entender coisas complexas, a gente precisa entender por meio de analogias. E com a sabedoria do Luciano, sabendo que eu sou da área de tecnologia, falou para mim, nós nascemos com 2 discos. Um disco, ele já vem com informações. E o outro disco vem vazio, virgem, que você vai colocar informações aí a partir dos relacionamentos, das suas experiências nessa vida agora. Então você tem de verdade essas 2 informações. Aí, né, como um cara investigativo, eu provoquei mais o Luciano. Aí eu falei assim, tá bom, Luciano, mas qual dessas 2 informações elas são atuantes agora, nesse momento presente? Aí ele deu uma risada, aquele jeito baiano, mas cara, aí eu falei assim, não, Luciano, já entendi. Consegui aqui captar intuitivamente a resposta dessa pergunta. E aí, nesse momento, eu até compartilhei com o Luciano uma passagem budista que o mestre questionado pelo seu discípulo, e o mestre fala assim, Ricardo, discípulo, vivem em cada um de nós 2 lobos, um bom e um ruim. Aí o discípulo, tá bom, mestre, mas qual é o lobo que sobressai sobre o outro? Aí o mestre, o que você alimenta mais. E aí eu entendi naquele momento que esses 2 discos, eles são parte de cada um de nós. Agora, aonde está a nossa consciência, a nossa atenção e a nossa presença? Esse é o ponto. E aproveitando, fechando essa historinha, Luciano, que eu levo comigo essa história de toda essa sabedoria que você trouxe naquele momento, e eu gravei isso. Você nem gravou, nem lembra disso, mas eu gravei. Não lembro. Porque eu acho isso muito profundo, onde eu botei em xeque o conhecimento de Freud com o conhecimento de Bert Hellinger, né? Eu quero voltar à pergunta lá do final da live anterior, onde o Gilberto Lima falou assim, Luciano, então quer dizer que como nós precisamos de autoconhecimento para poder ter mais consciência, poder ter mais presença nos nossos dias, requer às empresas, às organizações, esse autoconhecimento também, porque você estava ali comentando, né? Aqueles primórdios, aqueles entendimentos das gêneses das empresas, do que está muitas vezes por detrás do momento presente e de um passado que as pessoas às vezes não consideram. E aí ele fez essa pergunta nesse contexto. E aí eu coloco para você. Autoconhecimento para a organização é importante, precisa ter, como é isso? Então, uma empresa é um organismo vivo, né? A gente, quando coloca no campo um representante para uma empresa, ali, na realidade, a imagem interna projetada do dono, do fundador da empresa se manifestando através de um movimento, como uma fala, seja lá o que for, né? Uma empresa também, ela agrega muitas comunidades de destino, são muitas pessoas, são muitos destinos que estão dentro do sistema organizacional. Então, quando eu falo empresas, na realidade, eu falo em um sistema que agrega pessoas, agrega destinos, agrega histórias, né? E uma empresa não existe sem pessoas, né? Uma empresa é formada por pessoas. Alguém criou uma empresa, alguém se juntou a uma outra pessoa e depois foi multiplicando isso, né? Olha só, é igualzinho, né? Você tem, como casal, se o casal não está alinhado no lugar de homem e mulher, especificamente, o aspecto pai e mãe vai ser um desastre.
Então, se esses dois que fundaram essa empresa lá em cima, por exemplo, não estão alinhados num propósito maior do sistema organizacional, tende a ter muitos conflitos entre eles e, consequentemente, na base da pirâmide organizacional. Eu brinco muito que todos os processos relacionados a aspectos internos conflitantes de uma organização está muito conectado à forma como esse gestor se relaciona com as emoções da mãe. É uma analogia que a gente faz, né? Assim como todos os conflitos relacionados àquilo que são as dinâmicas externas de uma empresa, comercial, cliente, produto, mercado, investimento, seja lá o que for, é muito conectado à forma como esse criador, esse fundador, tem na relação com a função pai. Então, é uma analogia que a gente faz, né? A gente não leva isso especificamente, a não ser porque existem vários modelos para que a gente possa aplicar. E se é uma empresa familiar, por exemplo, a gente pode trabalhar concomitantemente empresa e família, já que as dinâmicas de uma empresa organizacional, de uma empresa familiar, ela é muito viva, é uma replicação das dinâmicas que não foram dadas contas e conscientes da família, que atuam dentro do inconsciente da organização, ou pode ser apenas trabalhar a organização. Enfim, você tem vários modelos que você pode aplicar nesse movimento, né? Então, eu digo que uma empresa ela é composta de seres humanos. Então, os seres humanos precisam estar alinhados naquilo que é o propósito da empresa, na missão, o propósito, o valor da empresa, para que isso flua. Mas isso só vai fluir, Ricardo, se o topo da pirâmide, ou seja, a gestão dessa empresa, estiver alinhada de fato com o que é essencial, alinhada de fato com a história da empresa, né? E fazer as mudanças hoje em dia, elas são fundamentais para a continuidade e sobrevivência de uma empresa. Mas fazer mudanças não é excluir o passado da empresa, não é excluir os erros da empresa, não é olhar apenas para os acertos da empresa, é integrar essas duas partes e seguir de uma forma mais eficiente. Mas a gente está tão com piloto automático em sobrevivência, 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 em detrimento de olhar para aquilo que pode ser diferente, pode ser orgânico, pode ser leve, pode ser saudável, né? A gente está voltado para números, e pessoas não são números, pessoas são seres humanos que têm as suas histórias e que dentro daquela história maior, chamada organização, vai atuar em nome e por amor àquele sistema maior. E muitas vezes aquela ovelha negra que roubou você, aquela ovelha negra que está dizendo vamos, 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 ela está te mostrando algo importante que talvez você não tenha visto ou você não tem forças para fazer, né? Então, é importante que todos esses princípios conflitantes que acontecem na organização, e principalmente quando eu falo isso, porque a área de marketing é a área que traz, de alguma forma, visibilidade para uma organização, né? Ela cria uma estrutura para que o nosso produto, para que a nossa imagem, para que a nossa marca possa estabelecer um processo de ser vista, né? De ser comprada especificamente. Mas toda empresa de marketing, na minha concepção, devia ter uma pessoa que trabalhasse com o pensamento sistêmico. Deveria ter um profissional que entendesse de cultura, né? Empresarial, cultura familiar. Para quê? Para que possa olhar para as dinâmicas que vão aparecer, dificuldades até na criação de um produto, de lançamento de produto, que muitas empresas às vezes quebram a cabeça muito, porque elas mostram, sei lá, 10 amostras para o cliente diz, não é isso que eu quero, né? Se ela entende essencialmente o movimento daquilo que o cliente está pedindo, porque às vezes o que o cliente pede é justamente que aquele produto não dê certo. Olha que louco. Tem muita dinâmica por trás desse movimento que a gente não se dá conta e que simplesmente elas acontecem na nossa frente assim e não enxergamos, entende? Então, esse é um movimento que eu percebo sempre que a gente está trabalhando numa organização. Por quê? Porque são aspectos comuns do dia a dia. É como beber água, né? Conflito existe em tudo que é buraco. Por que conflito existe na organização? Porque as pessoas têm conflitos. E as pessoas trabalham nas organizações. E esses gestores têm conflitos, né? E delegam muitas vezes de conflito para conflito, né? Delegam Perfeito. De conflito para conflito. Então isso é louco, cara. Luciano, já que
a gente conseguiu estender aí essa live parte 2. E você comentou uns pontos, né, que para muitas pessoas parece louco, né, o cliente torcer para que não dá certo. Eu gostaria, eu gostaria de complicar um pouco esse cenário, porque eu sei que eu estou diante de uma pessoa muito experiente que tem força para responder essas provocações, essas perguntas que eu vou fazer. Porque existe muitas vezes, e eu queria levar para esse cenário que não é exatamente marketing, mas tem a ver, quando uma empresa passa a ser spin-off de uma empresa anterior, né, existe um movimento aí, né, entre essa empresa mãe e essa empresa filha, ou muitas vezes entre uma empresa que adquire uma outra empresa, né? Porque quando é spin-off, normalmente, a grande diferença, inclusive, pessoal, das spin-offs é que a spin-off para startup, principalmente nesse movimento mais atual, de empresas mais ágeis e tal, e muitas empresas grandes estão fazendo esse movimento, de tirar pequenas empresas ali de dentro, mas a grande diferença, uma spin-off, ela leva com ela a cultura anterior. Quando é uma startup, começa do zero, ela não tem essa referência, ela vai formar cultura, né? E quando eu faço aquisição de empresas, eu tenho a empresa adquirente e tenho uma empresa que está sendo adquirida, tá certo? Que também tem uma cultura aqui dela. Eu gostaria de te perguntar nessa complexidade, e aí eu vou até usar um termo muito comum das constelações, nesse emaranhamento que começa a se formar, como é que a constelação atua isso? Na sua experiência, como é que você já trabalhou com isso nessas fusões, aquisições, spin-offs? Fala um pouco para a gente nesse aspecto, aproveitando essa segunda parte da live. Na Europa tem empresas que compraram empresas e essas empresas eram geridas por pessoas que tinham conhecimento do pensamento sistêmico. Então, no campo das spin-offs, por exemplo, na Europa, as empresas tiveram um crescimento muito rápido. Por quê? Porque elas compreendem a importância de respeitar a cultura, ou seja, da fundação daquela empresa, respeitar a história daquela empresa, né? Todo o movimento que eles faziam de mudança era uma mudança integrativa, complementar a algo que estava gerando um determinado movimento de dificuldade, porque você, quando tem uma empresa, uma hold, por exemplo, que compra uma empresa local, ela tem uma cultura de matar, ela vem para matar, ok? Ela é número, os investidores querem grana, querem números, e se você não tiver esse perfil, você está no lugar errado, você vai morrer, você vai adoecer lá dentro, né? Você vai ser caçado lá dentro. Então, esse movimento é interessante porque enquanto a gente não consegue olhar para a história e reverenciar aquela história, de compreender que aquela empresa chegou aonde chegou porque teve uma história, né? E essa cultura, ela é interessante porque eu também já entrei em empresas um amigo meu comprou uma empresa e me chamou para poder fazer um trabalho lá dentro. Só que é o tipo do cara totalmente irracional pra caramba, né? Totalmente prático, racional. Ele fala para mim assim, olha, no início ele falava assim, eu não estou entendendo nada que você está falando, mas faz sentido, cara, faz sentido. Eu não estou entendendo nada porque aquele cara tá bocejando, né? Mas depois que você me falou isso, faz sentido, né? Ele tem essa resistência, mas ele tem um nível de percepção interessante. Mas no início, antes de eu chegar na empresa, o que é que ele fez? Ele simplesmente pegou as pessoas antigas da empresa e demitiu todas. E contratou pessoas novas, por exemplo, né? Pegou o gestor da área comercial e, numa discussão que ele teve com o cara, né? Mandou o cara embora. E quando chegou um novo cara, e você sabe que quando chega um gestor novo na área comercial, o cara quer mudar a equipe toda, quer mudar toda a estrutura para poder botar do jeito dele e não do jeito daquilo que é essencial ser visto e colocado, né?
Então, foi um trabalho de educação, que a gente chama de educação sistêmica empresarial, porque é uma educação sistêmica empresarial, de reverenciar, ou seja, de cuidado, de olhar para a cultura, para a história daquela empresa, para que a gente pudesse crescer. Esse cara, em um ano, ele teve um crescimento exponencial incrível, porque ele começou a contemplar, mesmo dentro da racionalidade dele, a importância de olhar para aquela organização como uma história, não a partir de produtos ou daquilo que a empresa estabelecia como mercado, entende? Quando ele compreendeu o que é essencial, que é olhar a história, e a partir da história poder dar continuidade daquele ponto em diante, porque não é reescrever a história, porque você não pode reescrever a história, né? As dinâmicas que aconteceram até aquele determinado momento na organização vinham provenientes de falta de força do sistema para manter a empresa em pé. Vai alguém e compra, né? E quem compra quer resultados, quer simplesmente crescer. E esse é um movimento muito comum. Então, se você não tem essa sensibilidade, a gente está atuando muito como que se chama de liderança sistêmica, né? E essa liderança sistêmica tem essa coparticipação, ou seja, onde nós, não eu, nós somos movimentos que vamos fazer com que a empresa possa gerir, crescer e atuar dentro daquilo que é essencial, mas com leveza. Hoje a gente vê muito peso. Hoje a maior queixa do empresário hoje é: não estou ganhando dinheiro, não estou ganhando dinheiro, não estou ganhando dinheiro. Porque ele está dentro de uma cultura ainda, vamos chamar de uma cultura que ele não sabe que existem novas culturas lá na frente, né? E que podem fazer com que ele possa ter um nível de compreender a dor dele, por qualquer motivo que seja, dentro de uma perspectiva muito mais leve e orgânica, né? Então, você tem empresas hoje que estão fazendo transições, por exemplo, por pessoas que têm um nível profundo. Se você ler o livro do Emílio, aquele cara do Pão de Açúcar, o Emílio... Né? Abílio Diniz. Abílio Diniz. Ele conta no livro o seguinte: ele pagou $1,5 milhão para um americano lá, e eu queria ganhar $1,5 milhão por apenas 8 horas de trabalho, para o cara, no final, dizer para ele assim: ó, o senhor está levando a sua empresa, porque foi contratado pela Hold, uma Hold mexicana que comprou o Grupo Pão de Açúcar, né? O senhor está simplesmente, olha só, o senhor está simplesmente levando a sua empresa para o buraco, porque o senhor olha para a empresa como se fosse o brinquedinho do senhor. Então, o senhor precisa desapegar para poder a sua empresa sobreviver na mão de gente grande. Caramba! O cara ganhou $1,5 milhão para só falar isso, né? E possivelmente não fez movimento sistêmico nenhum. Entende? Então, assim, é uma verdade. Muitas vezes a gente tem esse princípio de olhar para um movimento como esse. Por quê? Porque vem uma empresa, uma hold, compra a minha empresa, vai comprar o meu brinquedo, vai comprar a minha história, né? E quando pensa em dizer assim: vou dar o meu brinquedo de estimação para essas pessoas que eu não conheço, né? E aí começa toda uma crise que vai gerando o quê? Baixo desempenho em vendas, em turnover, em perdas de produção. São vários os movimentos que são estabelecidos nessa área, que, se você olha pela perspectiva sistêmica, você tem um nível de atuação e de assertividade e de rapidez, de brevidade, muito maior do que pelas vias tradicionais. Isso é um fato. Perfeito. Você traz isso e tem uma colocação aqui, né, que fala sobre essa parte, né, da energia que vem das raízes, né? Isso é muito importante, né? Coloca assim: qual seria o segredo das empresas seculares no sentido sistêmico? Atravessam o tempo, se reinventam. A energia de suas raízes tem relação com essa longevidade? Sim. Perfeito. Colocou em forma de pergunta, mas é isso mesmo. Gilberto que colocou. Gilberto, é isso mesmo. Inclusive, essa questão a gente vê naturalmente nas organizações e também na questões familiares. Né? Porque tem muito sabichão que, não, eu sou PhD, acabei de me
qualificar isso, aquilo, e meu pai mal teve o ginásio, tá certo? Mas eu devo a vida a papai e a mamãe. E eles são maiores do que eu, mesmo que sejam analfabetos e que eu seja PhD. E essa reverência, quando a gente vai para a empresa, isso é muito importante, que o Luciano trouxe. Mesmo a empresa que está sendo adquirida, ela foi adquirida por algum valor. Né? Ninguém adquire algo que não tenha valor. Mas esse valor, ele vem exatamente mediante uma história. E se eu não honro a história, se eu me acho maior porque eu estou adquirindo outro, se eu não reverencio essa história, né, isso não acontece. E se eu estou sendo adquirido e eu estou numa postura de não reverenciar também a outra empresa da qual está me adquirindo e construir essa sinergia, essa compreensão, não vai ter o encaixe. Tem até aquela fábula, né, do porco-espinho, né, que eles, para se aquecerem, eles ficam muito próximos, mas não se espetam. E eles se entrelaçam ali, os espinhos. Essa analogia eu gosto muito quando a gente fala de fusões e aquisições de empresas, porque termina virando uma fusão, uma tremenda confusão, um tremendo emaranhamento. E as pessoas perdem, inclusive, a noção, peraí, se teve essa fusão, se teve essa aquisição, é porque tinha valor envolvido. E elas, em detrimento de buscar colocar a sua regra, a sua supremacia, o seu valor, né, perde o valor do qual foi a origem dessa negociação. Eu me lembro até nesse ponto, Luciano, que a gente fez uma constelação, constelando os valores organizacionais. Essa coisa bem da cultura, bem da Gênesis. Porque a empresa que estava adquirindo queria impor os valores organizacionais da empresa que está sendo adquirida. E quando tinha um representante para cada valor organizacional. Quando foi testado no campo aquela empresa que estava sendo adquirida mediante aqueles valores da empresa adquirente, o representante ia para o chão, para cada valor que ele estava de frente. Por quê? Porque ele só chegou aonde ele chegou, aquela empresa só chegou onde chegou porque tem uma história por detrás. E essa história, como o Luciano mesmo bem colocou, ela não é esquecida, excluída, apagada, não tem essa possibilidade. Né? Precisa construir junto a partir disso, como também são os relacionamentos. Né? Inclusive, o Luciano, nos 2 últimos dias, fez vários trabalhos e workshops aí fantásticos, virtuais, nesse tema. Né? É bem isso, né, Luciano? É esse respeito, né? Mesmo do menor com o maior e do maior com o menor. Né? É uma troca. Eu lembrei agora de uma empresa do Sul, era líder na área de porcelanas, e comprou uma empresa no Nordeste. Né? E implementou a cultura, demitiu um bocado de gente, implementou a cultura dela lá, enfim, e começou o processo. Né? E estava vendo muita... O que acontecia, por exemplo? Quando os colaboradores recebiam salário, às vezes passavam 2 dias sem ir na empresa. Era cultural daquele lugar. Né? E isso gerava um nível de baixa produtividade, uma série de coisas que aconteciam dentro do processo, porque eles tinham uma cultura, que a cultura do Sul, por exemplo, né, do Brasil, é uma cultura mais rígida, é uma cultura mais voltada para resultados de uma forma mais efetiva, mais seco o processo. Né? No Nordeste tem essa história muito daquela pessoa que começou no fundo de quintal, produzindo um doce, e de repente transformou aquilo numa grande empresa. Né? O que estava acontecendo? Essa empresa demitia esses funcionários, né? E esses funcionários começou a gerar um nível muito grande de ações trabalhistas na empresa. Mas também era uma empresa que dava 13º, dava vários benefícios, pagava as festas dos funcionários, pagava tudo que você pudesse imaginar. Então, o primeiro movimento que a gente detectou foi uma ausência de falta de respeito mesmo com a história daquele lugar, com a cultura daquele lugar. Segundo, foi o desequilíbrio entre dar e receber, ou seja, a empresa, mãe, estava dando muito para os filhos. Quando a mãe mandava esse filho embora, os filhos iam reclamar com o pai juiz, né? Que a justiça é uma função pai, digamos assim.
Então, todo esse movimento foi muito interessante, porque eles compreenderam que estava dando demais em relação àquilo que era o princípio daquilo que eles ofereciam, que eles recebiam em troca, né? Então, todo esse movimento foi ressignificado, foi estabelecendo um novo lugar diante daquilo, e as demissões diminuíram, e essas pessoas que saíam não colocavam mais a empresa na justiça. Porque é como se o funcionário na justiça estivesse cobrando algo da empresa, não do lugar de funcionário empresa, mas dentro da dinâmica inconsciente dele, como campo de experiência. E isso é muito comum, porque assim, ó, uma empresa, são dados, meus dados, né, de pesquisa. Por exemplo, uma empresa, ela é fundada lá atrás, é passada para a segunda geração, tá? Só que a terceira geração, ela não quer saber da empresa, não quer saber da história. Quer ser médico, quer morar nos Estados Unidos, enfim, quer fazer qualquer coisa menos estar dentro daquela organização, né? Então, assim, parece uma sina, né? As empresas familiares no Brasil, muitas delas não passam da terceira geração. Olha que interessante isso, né? Não passam da terceira geração. E isso gera um incômodo muito grande na história da empresa, né? Porque isso gera uma série de conflitos muito fortes. Então, é impressionante o quanto tudo isso... Ricardo, a gente olha para pequenos movimentos, né, simples que a gente faz, eu sei que você se tornou especialista também nessa área, e você é uma pessoa que eu confio bastante para esse papo e também para esse movimento. Você sabe o que eu estou falando. São movimentos simples de olhar, Sim, sim. perceber, né? O que é fenomenologia da percepção? Merleau-Ponty tem um livro, que é um filósofo chamado Fenomenologia da Percepção. E ela fala em percepção ativa e percepção inativa. A percepção e percepção, né? O grande desafio da fenomenologia é estabelecer um movimento de você perceber em você, primeiro, o que você está percebendo fora. Porque a gente tem uma tendência muito grande de perceber fora, ok? E reagir àquilo que a gente está percebendo fora. E o grande saque da história é você perceber primeiro como chega aquela informação, né? Como chega aquela cultura empresarial, como chega a demanda daquele colaborador, né? Como chega uma crise, de que forma que eu posso perceber isso primeiro em mim, né? Quais são os movimentos internos que fazem que eu, como fundador ou gestor, sucessor, estou sentindo e como eu estou lidando com o que eu estou sentindo. Quando eu tomo consciência disso, eu me torno mais forte ao descrever o fenômeno que eu estou vendo fora. Então, a gente tem uma tendência de olhar primeiro para uma outra direção e depois de olhar para aquilo. Isso você gasta uma energia muito grande, porque você sai do centro, você sai da autopercepção daquilo que é os seus movimentos internos para perceber algo que está fora e distante de você. É muito comum isso gerar crise. Tem uma pergunta aqui que eu achei fantástico, porque ela é recorrente, né? Com certeza você já trabalhou nesse aspecto, eu já tive umas situações muito iguais a essas, e você trouxe um dado importante, né? Que normalmente as empresas brasileiras não passam da terceira geração, e essa pergunta vai ao encontro a esse ponto, né? De encontro a esse ponto, que é o seguinte: mas os herdeiros seriam obrigados a dar continuidade à empresa? Né? É bem interessante a pergunta. Eu vou deixar essa bola contigo e a gente... E aí, o que você diz sobre isso? A gente pode fazer um dia um tema só para falar sobre isso, né? Porque herança, é muito amplo. Herança é algo... O Helling falava que não recebam herança, de uma forma, né? De uma forma metafórica, não recebam herança. Sim. Ele dizia que existem boas heranças e mais heranças, né? Sim. Então, às vezes, na realidade, você está carregando, através de assumir a gestão de uma empresa, a história da empresa, principalmente você com sanguinidade, é muito intenso isso. Então, a probabilidade de você gerar fracasso no teu cargo de gestor lá na terceira
Geração? É muito grande. E por incrível que pareça, essa galera inconscientemente está dizendo assim, eu não quero essa história para mim. Não é empresa, eu não quero essa história para mim. Eu não quero esse movimento para a minha vida, não quero. E é interessante porque isso não é proposital, é algo do inconsciente coletivo dizendo, olha, esse babado é bronca, é totalmente bronca. Não quero, vou viver a minha história, não quero ser igual ao meu pai que trabalha 24 horas por dia e não tem tempo para mim. Eu não quero ser a minha mãe que fica desejando meu pai e que vai para a rua comprar joias e qualquer coisa parecida, sabe? Não quero. Então a galera inconscientemente está dizendo assim, eu não quero, não é empresa, eu não quero a história da forma como ela foi construída até hoje, né? Então, na realidade, nós não somos obrigados a absolutamente nada, mas somos muitas vezes conduzidos a esse lugar pela consciência coletiva, que o Bert Hellinger chama de consciência coletiva, a um processo de equilibrar algo, ou seja, eu me torno leal ao sistema, mesmo que eu não queira, e vou gerar um processo de adoecimento. Eu vou adoecer, consequentemente a empresa adoece também, entendeu? Eu queria colocar um ponto nessa resposta de contribuição com uma experiência real, né? Porque quando o Luciano traz, e eu vou repetir as palavras que ele falou, a gente não é obrigado a nada, perfeito, a nada. E quando ele traz a fala do Bert Hellinger sobre essa questão coletiva e tal, eu traduziria o seguinte, a gente não é obrigado a nada, mas a gente tem responsabilidades. E nessas responsabilidades, se você herdou, né, cabe a você, muitas vezes, tomar decisões do que fazer com esse legado. E o tomar decisões com o que fazer com esse legado, se você conhecer constelação organizacional, utilize, né? Busque profissionais, inclusive a Sandra colocou aí que precisa falar urgente contigo e tal, fala no direct dele, manda lá que o Luciano sempre está lendo, observando, Instituto Luciano Alves. Você precisa buscar ferramentas, e constelação eu gosto e utilizo muito, como apoio à tomada de decisões, principalmente decisões mais complexas, porque eu consigo testar no campo sistêmico as várias possibilidades, e nesse aspecto de uma herança, de dar uma continuidade, você testar para ver qual é o movimento, não tem uma resposta certa. Qual é o movimento daquele campo, daquela situação. E aí eu vou trazer uma experiência que eu tive numa situação específica. Que o empresário, né, de muito tempo chamou para um papo e tal e falou assim, Ricardo, eu percebo que a minha empresa, na mão dos meus filhos, ela vai fracassar. Porque eu não percebo neles nenhuma característica, eu vejo que eles não têm interesse, eu tentei introduzi-los aqui, blá, 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 blá. Aí eu, tranquilamente, eu falei para ele assim, você já perguntou isso para eles? Se você perguntou isso para eles e eles não têm interesse, faça você o movimento, desde já, de realizar o lucro. Porque sua empresa, na sua mão, no momento atual, ela vale bastante. Você tem duas possibilidades, e aí na época eu sugeri a ele a constelação para ver, inclusive, essas possibilidades. Você tem a possibilidade de fazer, né, uma venda total, sair, e aí você pega esse dinheiro todo, distribui entre os filhos, faz lá seus investimentos para você não precisar de ninguém até o final da vida, os filhos, no questão financeira, e já distribui até em vida esse dinheiro. Agora, pode acontecer no campo sistêmico que é importante essa energia da empresa continuar na família. Então, às vezes, você monta em vida ainda um conselho e você profissionaliza com executivos essa empresa. Agora, são várias as possibilidades. Qual a melhor possibilidade? Na minha percepção, e eu tenho certeza do Luciano também, porque ele trabalha isso há muito mais tempo que eu, e hoje, inclusive, o Luciano sabe, eu, inclusive,
há um ano atrás eu assumi, eu estou como CEO de uma empresa onde eu trabalho muito utilizando essa ferramenta, mas internamente. Né? Eu não tenho mais feito trabalhos fora. É interessante a gente observar que essa ferramenta, ela te ajuda muito, ela te apoia muito nesse nível de decisão, porque ela pode, inclusive, o campo pode revelar, inclusive, uma alternativa que você não conseguiu ver. Você não conseguiu ver. De repente, nesse campo pode aparecer pessoas que estão se aproximando da sua empresa e que fica claro que, de repente, uma relação... Não, tem uma pessoa que a gente tem uma relação em fusões e aquisições. É muito comum você fazer, normalmente, quando uma pessoa quer sair da empresa e tal, você vê tanto os clientes como os fornecedores como os concorrentes. Porque, às vezes, tem uma consolidação, uma relação possível ali de fusão e aquisição. Então, esse é um conhecimento de fusões e aquisições. Quando você leva para o campo sistêmico, você pode testar essas possibilidades e ficar atento para isso. Quanto maior antecedência de uma forma... Eu tive uma decisão, eu tinha empresa, né, até 2010, eu tinha empresas na área de tecnologia. E eu lembro que eu tive uma conversa com meu filho, ele ainda jovem, ele devia ter uns 16 para 17 anos, eu falei para ele assim, você percebe me sucedendo nessa empresa? Pai, eu não quero tecnologia, não é minha praia, não me vejo fazendo isso, eu quero trabalhar com gente, com pessoas, blá, 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 blá. Falei, ok. Era meu filho mais velho, que naturalmente seria o sucessor se fosse isso acontecer. E aí eu trabalhei quase 10 anos em torno dessa empresa para estruturar ela de uma forma de ser comprada. Aí eu vendi parcialmente ela em 2006 e vendi totalmente, saí dela em 2010. Né? Então é interessante porque ninguém é obrigado a nada. Mas você tem responsabilidade com esse legado e precisa fazer algo, porque a empresa, né, Lu, ela nasce para servir os seus clientes, para servir algo maior, para servir a sociedade, né? É bem isso aí. Estendi muito nessa resposta também, mas eu acho que ficou claro, né? Só que essa responsabilidade, Ricardo, ela tem que ser leve. Sim. E tem que fazer sentido, tem que ser consciente, porque qualquer movimento contrário vai gerar um nível de comprometimento. Por exemplo, o Helling fala que uma empresa deve ser sucedida pelo filho mais velho, né? pelo progenitor. Mas eu conheço muitas empresas que o filho caçula, por exemplo, assumiu a presidência e a gestão da empresa e é uma puta empresa de sucesso, onde o filho mais velho disse assim, cara, eu não quero saber disso. Perfeito. Né? Ele abriu mão dessa hierarquia, que teoricamente maior do que eu não tô nem aí para a empresa, me paga só um salário, sei lá, por mês aí, eu vou tocar minha vida, e vou fluir, vou surfar, entende? Então é todo um movimento que, dentro do pensamento sistêmico, não existem regras, nem receitas de bolo, nem manual de instrução. Cada organização ela tem uma história diferente que vão desencadear processos diferentes, né? Então, essa responsabilidade de tomar algo, de assumir algo, geralmente já vem contaminada com a história, né? E, naturalmente, as pessoas, os sucessores vão dizer, caramba, isso é um peso, né? Mas eu tenho que salvar isso. Aí começa a história, né? Eu tenho que dar continuidade ao sonho do meu pai. Essa vai ser a forma que meu pai vai olhar para mim. E aí são muitas as dinâmicas. E essa é a melhor receita para o fracasso, né? Exatamente. É ir na direção do fracasso. É ir na direção do fracasso. É impressionante quanto... uma vez eu estava numa empresa e aí fazendo um movimento sistêmico para olhar para o aspecto da falência, porque era um grupo de empresas e um dos negócios dessa road estava com muita dificuldade. E era uma empresa de canavial, né? Agronegócios. E morreu muita gente no canavial, por exemplo, com picada de cobra.
Olha. Né? Então, olha que interessante, quando o representante olhou para fora, viu um símbolo, em frente tinha um prédio que tinha um símbolo onde tinha uma cobra, né? E ele não tirava o olho da cobra. E quando ele olhou para a cobra, por exemplo, do nada o cara olhou para a cobra, né? Do nada a vírgula, que essas coisas são bem interessantes nesse trabalho. Quando ele olhou para a cobra, eu perguntei qual é o seu foco. O meu foco está fora. E para onde você olha? Né? Ele falou, não, eu olho para aquele símbolo ali. E o que chama atenção? Porque é um símbolo com muitas informações. Né? E o que chama atenção nesse símbolo? As cobras. Aí eu falei, cobra, comigo, né? Canavial. E de repente, quando eu pensei cobra canavial, duas pessoas sentaram no chão. Simplesmente sentaram no chão. E aí eu pedi para o dono do negócio olhar para aquelas duas pessoas e falar a seguinte frase sistêmica: eu sinto muito. Através do meu sucesso, você perdeu a sua vida. Né? Então, são frases como essa que vão ressignificando de uma forma muito efetiva e liberando o inconsciente para aquilo que não está dando certo dentro de uma organização. Observe, jamais as pessoas iam imaginar que o fato de morrerem pessoas, muitas vezes por um descuidado da empresa, de não oferecer, por exemplo, recursos como equipamentos para que a pessoa possa estar segura no campo de trabalho, gera naquele sistema mortes, e essas mortes, de alguma forma, vai ser refletido, por exemplo, em falência. É como se quem trabalhasse ali dentro tivesse inconscientemente olhando para a dor das famílias que ficaram e daquela pessoa que perdeu a vida. E eu hoje estou nessa empresa ganhando dinheiro porque uma parte dessas pessoas morreram naquele sistema. Cara, é muita loucura tudo isso, mas é uma loucura que funciona quando você está dentro de um processo saudável com uma pessoa responsável conduzindo isso, né? Legal. Lu, tem uma pergunta aqui do Gilberto, e eu acho bem interessante. Caramba, só o Gilberto faz pergunta nesse grupo? Não, tem várias aqui, já te passei várias. Inclusive, antes de falar do Gilberto, a Cláudia comenta aqui, um comentário dela. Eu sou filha mais velha e meu pai queria que eu fosse sua sucessora, mas já deixei claro que sou apenas a herdeira. O sucessor será meu irmão mais novo. Né? Só essa sua escrita, Cláudia, já harmoniza todo o campo sistêmico. Né? Por isso que as frases e as falas dentro do processo de constelação, elas são curativas, porque ela harmoniza, ela tranquiliza. Né? Você já está abrindo essa hierarquia que seria naturalmente sua para o seu irmão mais novo que você. Tá perfeito. Você falando isso aí, Ricardo, dessa pergunta, me veio uma imagem. Você falou. Vai lá. É uma imagem, né? Aí eu pergunto para a Cláudia. Cláudia, como é a sua relação com teu pai? Primeira pergunta, né? Cláudia, você está leal à tua mãe? Aí o Luciano vai começar a fazer constelação aqui da Cláudia. Porque, novamente, né, da forma que está escrita, ela pode estar, assim, equilibrada, harmonizada, mas pode estar emaranhada por outras questões de estar abrindo mão dessa hierarquia de sucessão. Exatamente. Isso quem vai falar é só o campo sistêmico. Exatamente. Né? Então, só o tem campo que ser leve. A sua escolha de não estar na empresa tem que ser leve, né? O que motiva você a não assumir por uma questão de ordem, a empresa? Que às vezes você pode colocar uma carga muito pesada no teu irmão caçula. Então, isso tem que ser exatamente também. Isso é um ponto também importante. Exatamente. Eu gosto das perguntas faz a pergunta do Gilberto. Do Gilberto. Gilberto são super inteligentes. Eu vou fazer, mas me chamou a atenção quando o Luciano trouxe isso agora. Me veio no campo aqui também, eu senti assim... Senti na hora. Na hora eu senti agora, quando ele fala, porque existe dentro, e na constelação familiar a gente vê muito isso, né?
por um amor infantil ao papai e à mamãe, a gente carrega, às vezes, os pesos que são deles. E muitas vezes eu, como filho mais velho, pela hierarquia, eu tenho essa responsabilidade. Não quer dizer que eu preciso carregar, mas eu tenho essa responsabilidade. Ó. Se eu estou transferindo essa responsabilidade, eu posso estar transferindo um peso que não é do caçula. Não estou falando que é isso, nem o Luciano está falando que é isso. A sugestão é, nesses movimentos, pessoal, aproveite a ferramenta da constelação para você ter informações do campo e você realmente levar essa harmonia para o campo. Vamos lá na pergunta do Gilberto, que eu achei muito interessante. Gilberto, eu tenho até uma, muito legal. Ele faz eu tenho até uma visão sobre essa pergunta, mas eu gostaria de te ouvir, que ele fala o seguinte, que são casos de muitas empresas multinacionais brasileiras, etc. e tal. Que as empresas vão crescendo e começa a ter acordos de acionistas, porque entra capital e tal. E ele coloca o seguinte, e no caso de sucessores que desejam sim suceder, possuem preparo, mas os acionistas têm um acordo para não permitir a sucessão familiar dos principais fundadores e gestores. Né? Então, era uma empresa, ela foi crescendo, teve acionistas, teve dinheiro, e isso foi feito um acordo, porque isso é normal, né? De fazer acordo de acionista e tal. Só que filhos dos sucessores ali gostariam de estar nessa cadeia de sucessão. O que você me traz sobre isso? Eu sei que você vai falar, vou testar no campo sistêmico, mas... Tem que testar, porque assim, cada situação, cada sistema tem uma cultura diferente, né? Vai reagir e vai agir Sim. de uma forma diferente. Então, é difícil responder uma pergunta como essa, porque ela é muito ampla nesse movimento, né? Então, de cara, a gente vai dizer que, com certeza, vai gerar níveis de fluxo, pode gerar níveis de fluxo de caixa, pode gerar níveis de visibilidade da empresa, pode gerar níveis de perdas na produção da empresa, pode gerar níveis de mortes dentro da empresa, acidentes dos transportadores. Então, pode ser tanta coisa dentro desse movimento que a gente não tem noção. Ricardo, sabe o que eu estou pensando aqui também? Que a gente pode criar um workshop, botar numa plataforma onde a gente pode ficar 3 horas, digamos assim, no workshop, para poder falar sobre temas importantes como esse, e convidar as pessoas para poder participarem e poder, de alguma forma, ter um nível de... seria um mini treinamento para poder olhar sobre a perspectiva sistêmica, esses movimentos que acontecem dentro das organizações. As pessoas trariam seus cases, trariam suas dificuldades. A gente colocaria isso, de alguma forma, no campo, porque é possível se fazer constelação online, né? Então, Sim. a gente pode estabelecer esse processo de pegar alguns casos específicos e explicar as possíveis dinâmicas que estão por trás desse movimento. E, se você topar, a gente pode combinar e fazer um workshop para poder trazer para essa galera todinha aí essa possibilidade de olhar para empresas de uma forma geral, né? Fantástico. Eu acho fantástico, Luciano, porque, assim, eu tenho feito essas lives todo sábado com foco organizacional, porque eu tenho tido um incômodo sobre esse tema, que as pessoas... o mundo mudou, as coisas mudaram e as pessoas estão querendo utilizar as mesmas ferramentas. Não vai acontecer. Né? A gente não vai conseguir, nesse mundo que cada dia está ficando mais complexo, utilizando ferramentas de décadas e décadas atrás. Um ponto que eu gostaria de trazer também, nesse comentário que o Luciano fez, da pergunta do Gilberto, e não tem resposta certa, tem situações e respostas específicas sempre, mas me veio um sentimento nessa pergunta, que é assim, se os sucessores gostariam de estar nessa linhagem e não estão por um acordo de acionista, tem várias perspectivas aí. A primeira que me bate logo de cara é assim, de alguma forma, esses sucessores estão se sentindo excluídos. E isso é uma coisa, é uma das leis mais elementares em constelação, é a questão do pertencimento. E aí pode impactar uma série de coisas que o Luciano já trouxe aí. Não estamos falando que impactaria, tem que ver no campo, que é caso a caso.
Porque eles podem estar se sentindo excluídos. Por outro lado, esse acordo de acionistas podem ter sido feitos, por exemplo, anteriores a essa capacitação desses herdeiros, anteriores a essa consciência, até numa questão até de continuidade e sobrevivência dessa empresa. É outra situação completamente diferente. Então, vocês percebam que essas perguntas, a gente trabalha com várias perspectivas, por quê? Porque a resposta para essa situação é específica para cada caso, para cada empresa. Lu, eu acho que, cara, agora a gente chegou no momento, expandimos muita coisa, passaram-se várias pessoas na live, as 2 lives vão ficar gravadas. Eu acho que essa proposta sua é muito bacana. Posso te apoiar junto ao Instituto ILA, né? Porque hoje as minhas atividades, eu não consigo de forma nenhuma me dedicar a qualquer outra coisa, a não ser a função que eu abracei e que eu tenho objetivos muito claros até dezembro. Então, mas estou contigo. Show. Inclusive, antes dessa sua provocação, eu já tinha pensado em te perguntar se você teria algo assim já modelado, porque esse é um tema e é uma necessidade para a situação atual, Luciano, muito grande. É emergencial até. Por isso que eu fiquei feliz de saber que mesmo no meio de uma rotina pesada sua de trabalho, pessoal, quem não acompanha, acompanhe o trabalho do Luciano, tem muita live gravada no YouTube, de muita informação e muito conteúdo relevante para todos os aspectos da vida humana, da vida das organizações, enfim. E você... Tem a nossa... É a 16ª, se não me falha a memória. Não me lembro qual que é a live nossa lá. E se você quiser, eu estou contigo para te apoiar nessa divulgação na minha área de relacionamento, no meio empresarial, que é um meio que a gente tem bastante contato e trânsito. Pessoal, Luciano, vou te deixar aí fazer as últimas considerações finais, fechar a live para que a gente possa encerrar nosso longo e produtivo bate-papo, reforçando, inclusive, pessoal, divulga esse conteúdo, sabe? Tem muita gente que pode, com conteúdo desse, cair a ficha, ampliar a percepção e salvar empresas num momento tão importante de mercado. Diga aí, Lu, faça o fechamento aí. Então, gratidão pela oportunidade de estar aqui com você, com o seu público, as pessoas conhecem você. É um nível de respeito muito grande pela pessoa Ricardo. Eu conheço um pouco da história do Ricardo e isso me remete ao movimento de dizer que é um puta cara, no sentido puta profissional, no sentido de tudo mesmo, porque é um cara humano, né? Então, assim, muita gratidão pela sua simplicidade, pelo seu respeito, pelo seu movimento de estar junto com as pessoas. Você tem um nível de facilitar muitas histórias, né? E eu sei que você facilitou muitos processos dentro de organizações e o quanto essas organizações, de alguma forma, puderam ver-se diferentes, né? Ou seja, puderam estabelecer resultados diferentes. Então, eu quero dizer para vocês que a solução no fim do túnel é só uma questão de se abrir para o novo, né? Você falou uma palavra no início que eu anotei aqui, que é super importante, que é recriar. E esse recriar não é voltar para trás, mas é estabelecer um movimento de dar um passo para trás para perceber até 20 então, segundos! Como você estabeleceu o movimento de criar até hoje, para que você possa ter um horizonte de perspectiva mais saudável, tá? Um beijo. Gratidão. Maravilha! Fechamos no tempo a segunda live. Gratidão pelo seu tempo, querido. Gratidão. Luciano Alves,